Vou falar rápido sobre isso daqui, né? Sobre essa print que eu tirei aqui de um vídeo. Não sei que podcast é esse, não sei que canal que é esse, né? Por isso eu até cortei o canal ali, cortei o nome do canal, mas eu queria falar só sobre essa informação aqui, né? Cuidado, porque ultimamente o diabo, não vou rodear para falar, não, o diabo está enganando pesado, usando a palavra de Deus, né? Usando os textos bíblicos e usando esse tipo de informação que você está vendo aí, ó. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, né, nem os anjos sabem, nem os anjos sabem. Mas se você reparar, aqui ó, o chat GPT me assustou. Ele revelou, temos 7 anos. Temos 7 anos, me disse o chat GPT. Ele revelou, e aí vai seguir talvez aí comentando essa informação, né? Mas eu queria saber se isso está escrito na Bíblia. Que o grande revelador desse momento da história, desse ponto importante da história, seria o chat GPT. E tá chovendo de vídeo na internet dizendo assim, ó, perguntei para o chat GPT quando será o fim do mundo e ele revelou. Faltam 3 anos. Faltam 7 anos. Recentemente, se eu não me engano, eu não sei se foi na África, mas foi um país desse aí. Tem um vídeo na internet aí que também tá rolando e estão falando a respeito dele. Eles marcaram o dia do fim, marcaram a data de Jesus Cristo voltar, foram todos para uma floresta. Isso não é antigo, é de agora, é desses dias, para você ver que absurdo o que está acontecendo. O diabo está enganando a milhares de pessoas. Daquela religião lá, porque são religiosos fanáticos, né? Não tem conhecimento de Deus real. O problema é que lá se dizia ser um pastor, né? E haviam crentes lá que não são crentes em Jesus de verdade, porque se fossem, teriam discernimento, Deus não permitiria o engano. É simples assim. Eles foram para uma floresta lá, né? Isso é de agora, tá, pessoal? Não é antigo, não. Foram para uma floresta e tem até uma foto, bem, parece até de filme de terror aquela foto. Estão todos assim na floresta, parados olhando para o alto, e segundo eles, esperando a volta do Senhor. Conclusão é que, se eu não me engano ali, alguns até se suicidaram, outros venderam suas coisas. Isso não é a primeira vez na história que acontece das pessoas fazerem esse tipo de coisa, né? Perderem tudo, largarem emprego, largar a família, largar um monte de coisa e esperar a suposta volta do Senhor, porque Deus avisou, marcou data e horário, e não passava de um engano. Não passava de um engano do próprio diabo. Não passava do engano do próprio diabo. E o diabo tem feito isso aí. Ele tem feito isso aí abertamente. Ele tem feito isso aí de uma forma que eu olho assim e falo, meu Deus do céu, como é que pode? O pessoal está acreditando num lixo desse. E vai ser daí para pior, pessoal. Quanto mais, olha só, quanto mais se aproximar do fim, quanto mais se aproximar do fim de verdade, Satanás sabendo que nem ele sabe, olha só que interessante, ele sabe que nem ele sabe quando vai ser. Então, qual é o papel dele? Distorcer, iludir e enganar. Só que as pessoas não estão se dando por conta que ele é mestre nesse tipo de coisa. Ele é mestre no engano. Então, como é que você vai conseguir fugir de uma coisa dessa? É que eu tô com a Bíblia aqui aberta na minha frente e não tem como, né? Senão eu faria como eu faço nos outros vídeos. Eu vou dar umas batidinhas aqui na Bíblia aqui para você entender. Só mesmo
conhecendo a palavra de Deus. Só mesmo conhecendo o verdadeiro evangelho, senão você vai ser enganado, não vai ter jeito, não vai ter jeito. O diabo está enganando usando a palavra de Deus. Usando, e assim, eu conheço história de gente que marcou data, né? E é fulano de tal. O anticristo é Beltrano. E guarda arroz, guarda não sei o quê, porque vai começar a grande tribulação. E todo ano Jesus está voltando e não voltou ainda, e uma série de groselhas evangélicas, né? Uma série de enganos diabólicos, e as pessoas estão caindo nesse tipo de coisa, como que está escrito aqui, ó. O chat GPT me assustou. Temos 7 anos. Temos 7 anos. Aí aqui, ó. 7 anos aí. É interessante, né? Que o divisor, o difusor ali, o ponto seria o chat GPT que está informando. Ou seja, olha só que coisa maligna, né? Será que é o diabo ia ser aquele que está usando o chat GPT para anunciar a volta do Senhor Jesus Cristo? É isso mesmo que eu estou entendendo na minha burra maneira de entender, na minha fraca maneira de entender, pessoal? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, acordem, acordem, porque Cristo de fato está voltando, não é hoje nem amanhã, talvez não seja daqui a alguns anos, e se você não estiver preparado, vai ficar igual todo mundo, vai ser enganado igual todo mundo. E que o inimigo está fazendo, eu percebo isso claramente, ao longo dos anos, tá? Ele está usando a própria palavra para justamente descredibilizar a palavra. Para que quando Cristo de fato ele voltar, ninguém vai estar esperando. Você lembra que está escrito assim: acaso quando o Filho do Homem voltar, achará fé ainda na terra? Aquilo que as pessoas estão achando que é fé, o diabo está transformando em fezes. É isso, né? Fezes é o conjunto de aquilo que elas chamam de fé, direcionada na maneira errada e colocada num balde cerebral, adulterado, deturpado pelo engano de Satanás, usando a palavra de Deus como base de engano durante anos. Aí transformou o cérebro das pessoas em fezes. Aí hoje nós temos uma feze desse aqui, ó, que essa informação é lixo, isso aqui é fezes. Tá? Temos 7 anos. Aonde é que o chat GPT é o que Deus elegeu para anunciar que Jesus estaria voltando? Fala para mim. Só que para você colocar isso como uma informação verídica e dizer assim: olha, gente, é mentira, o chat GPT não está anunciando nada, ele não tem condições, porque nem os anjos sabem. A pessoa vai dizer assim: olha, você é um idiota, você é um maluco, você está viajando, porque o chat GPT sabe sim. E como é que você vai retrucar alguém que está com a mente adulterada a esse ponto? Você entendeu? Então as pessoas estão cegas a esse ponto. Elas estão iludidas a esse ponto. Elas acostumaram a viver uma falsa palavra de Deus a esse ponto. E não tem como você fazer alguém assim acordar, se não for pela própria palavra de Deus. Mas aí eu te pergunto, onde é que a palavra de Deus verdadeira está sendo pregada? Fala para mim. Aonde? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu não ia falar sobre isso agora não, mas eu vou ter que falar. Aqui, ó. Cristofobia, que é outro termo também que eu não aprovo. Porque a mídia não fala do genocídio cristão na Nigéria. Aqui, isso aqui são corpos, ó. São corpos de cristãos, irmãos nossos.
corpos de cristãos, irmãos nossos. Você sabe o que é carregar um corpo? Ó, eu sei. Eu sei o que é carregar um corpo. Uma pessoa que antes teve uma história, teve uma família, teve muitos problemas, teve felicidades, e ali não adianta mais nada, não adianta mais nada. Eu faço isso, é o meu trabalho. Depois que a vida se retirou daquele corpo, inclusive fica mais pesado do que o normal. O corpo de uma pessoa morta fica mais pesado do que o normal. Parece até que dobra de peso. Só que conversa sobre isso daí dentro da sua igreja para você ver. Tá escado até alguém falar assim, irmão, só vamos falar de coisa ruim, né? Vamos falar de coisa boa, de Jesus, do amor. Vamos falar das bênçãos de Deus. Uma gente que tem uma mente adulterada, uma mente fraca, pobre, podre, imunda, cheia de fezes espirituais. Onde Satanás tem plantado ali as suas florezinhas malignas, regadas pelas fezes espirituais que ele mesmo jogou naquele jardim. Aí, ó, sobre isso aqui que é uma coisa de suma importância aqui, ó. Isso aqui são corpos, ó. São corpos. E pelo que eu estou vendo aqui, essa parte aqui, ó, essa parte aqui de cima, se eu não tenho muito recurso para mostrar aqui agora não, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Se você olhar essa parte aqui de cima, essa parte mais colorida, isso aqui provavelmente é sangue. Aqui parece ser uma a parte do tecido, né, que é mais vermelho, mas ali, ó, né, a parte do tecido não. Aquilo ali é sangue, tá? Então, assim, são pessoas que foram ou decapitadas, ou elas tiveram grande parte dos seus ferimentos na cabeça até o tórax, tá? Quando a gente faz uma tomografia de alguém, o pedido do exame é tipo assim, é na crânio, você já sabe, né, que é crânio, tórax, abdômen e região pélvica, né, que é ali a parte como se fosse a parte onde tem os órgãos genitais ali. Aí, se você olhar aqui, nessa imagem, essa parte mais escura aqui, da parte de cima, é onde esses irmãos receberam os golpes, os ferimentos, e morreram assim. Você acha que isso foi instantâneo? Provavelmente não, teve muito sofrimento, muita dor. É por isso que eu não aprovo músicas que dizem assim, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, dono dos meus dias. Esse pessoal aqui, que está aqui deitado, eles sim, eles fazem jus a essa música. Agora, cristão brasileiro nenhum, no meu ver, tá? Na minha fraca maneira de entender, tem o direito de cantar uma música dessa. Não tem. Não existe perseguição no Brasil. Não existe perseguição no Brasil. O Brasil acredita no chat GPT. O Brasil acredita no Satanás, nos demônios pregando. O Brasil acredita em demônios que estão dentro dos templos girando. Isso o Brasil acredita. Isso aí a igreja brasileira acredita. E eles têm a fé forte e firme nisso aí. Eles acreditam piamente nesse tipo de coisa. Agora, esses irmãos aqui, eles merecem o meu respeito. Esses aqui merecem o meu respeito. Ah, mas então eu tenho que morrer por amor a Cristo para que eu seja considerado cristão? Não necessariamente. Aqui é inclusive, uma limpeza étnica que se faz naquele país há anos. Mas lá existe um cristianismo verdadeiro. Por quê? Lá, se você for cristão verdadeiro, você sabe que você corre o risco de acontecer isso aqui. Você vira mais um corpo desse aqui dentro de um saco ou de um lençol desse branco aqui. Ó. Tá vendo aqui? Isso aqui são os pés amarrados. Ó. Os pés amarrados para que fique mais fácil de quê? Carregar o corpo. E eu entendo bem do que eu estou falando.
Ali provavelmente eles não estão dentro de um saco. Lá onde eu trabalho, a gente coloca o corpo dentro de um saco preto, né? Não vai ali o lençol, até o lençol é tirado. A gente prepara o corpo, né? Junta as mãos, junta os pés e coloca ali dentro de um saco preto. A pessoa vai dentro do saco ali com só com uma fralda ali, né? E aquilo é retirado lá no IML também. Fica sem nada. E aqui, pelas condições do país lá, se eu não me engano, aqui ó, nem o saco preto é colocado. Eles envelopam o cadáver, né? Aqui num lençol, um pano branco lá, você pode ver que a parte da cabeça e a parte dos pés aqui, ó, ficam amarrados. Para que é isso? Para facilitar carregar o peso do corpo daquela pessoa. E analisando esse tipo de imagem aqui, eu consigo afirmar: não existe cristianismo verdadeiro no Brasil. Não existe. Não existe. São convencidos. Existem as suas exceções? Sim. E as suas exceções serão condecoradas devidamente pelo Senhor. Como? Aqui na Terra, ganhando Pix? Esses desgraçados pedindo Pix na internet? Não. O que está escrito na palavra de Deus? Infelizmente eu conheço a Bíblia. Está escrito assim, ó, ao que vencer, né, lhe será concedido que se assente comigo no trono. É o que está escrito. Está escrito também que se você for fiel até a morte, receberá uma coroa, a coroa da vida. Você sabe o que é isso? Esse pessoal aqui já passou à nossa frente. Já estão lá, né? Já receberam lá o seu prêmio máximo do ser cristão aqui na Terra. Mas aqui os imbecis, os animais espirituais, estão acreditando na pregação do Chat GPT. O Chat GPT está sendo pastor dos animais, dos vagabundos espirituais aqui do Brasil, inclusive. Tá? Eu falo vagabundos espirituais. Deixa eu explicar bem direitinho o que é um vagabundo espiritual. Eu gosto de explicar esse tipo de coisa. Vagabundo espiritual é todo aquele que vive do dinheiro, vive das condições, vive do suor do rosto do outro que também é cego. Então o que ele faz? Ele finge pregar, e ele prega muito bem, ele finge ensinar, e ensina muito bem, que é um ensino deturpado, né, da palavra. Eles estudam a palavra, por isso que você tem que estudar a palavra. Se você não estudar a palavra, você vai ser enganado com a palavra e pela palavra. Em nome da palavra, em nome de Jesus, para ser mais específico. Então eles pegam e estudam profundamente a Bíblia para inclusive deturpar totalmente fatos históricos para enganar quem ouve uma gente ruim dessa. Então eles são especialistas no engano. E eles são vagabundos espirituais. Por quê? Eles estudam, entendem bem do que estão falando, justamente para que adultere o sentido real da palavra na cabeça de quem vai ouvir. E em nome disso, eles se acham no direito de pedir dinheiro. Eles pedem dinheiro pelo tipo de ensinamento enganoso que eles estão propagando. E sabe o que mais me irrita também? É que tem idiota que doa. Assim como quando chega perto do quinto dia útil do mês, chove daqueles videozinhos. Oi, meu nome é Larissa e eu tenho só 5 anos e eu tenho uma doença incurável. Você pode me ajudar, por favor? Senão eu vou morrer. Você não poderia doar, não? Não pula esse vídeo, não, porque isso é Satanás enganando multidões. E você acha que o povo que pensa que conhece a Deus, eles prestam atenção nisso? Não. Tem idiota que às vezes até depois de ter suado o mês inteiro pega e dá R$ 500. E os outros lá, ó,
estão rindo à toa? São os vagabundos espirituais. São os vagabundos espirituais. É um tipo de trabalho de coaching. É um tipo de trabalho de coaching maligno para arrancar o dinheiro das pessoas. Eles estudam. Você sabe o que é PNL? Eu estudei PNL. Sabe o que é PNL? Programação Neurolinguística. A gente consegue convencer pessoas de fazerem coisas que as pessoas naturalmente não iriam querer fazer aquele tipo de coisa. Simples assim. São técnicas que você faz a mente da pessoa obedecer você. Vou ensinar uma técnica simples aqui. Por exemplo, eu trabalhei muito com vendas, então na PNL tem um negócio chamado espelhar, né? Chega um cliente, aí ele entrou na loja, ele ainda não sabe o que ele vai querer exatamente, né? E você, inclusive, olha só, a que ponto chega. Aí as pessoas pensam que as coisas são por acaso. Não são, nada é por acaso, você está sendo enganado. Inclusive, você consegue fazer um negócio chamado espelhamento. Você vai parando do lado do cliente e, inclusive, até os gestos dele, sem ele perceber, você começa a imitar os gestos que ele está fazendo. Se ele bota a mão no bolso, você bota a mão no bolso. Se ele coça o nariz, você vai e coça o nariz também. Se ele passa a mão na orelha, você sorrateiramente, né, você passa a mão na orelha também. Isso chama espelhamento. Se ele para numa certa posição do seu lado, você vai e para também naquela certa posição. Sem ele saber, você está comandando ele. Daqui a pouco, ao invés de quem está fazendo o gesto, né, primeiro é ele, vai ser você. E aí ele, assim, subliminarmente, mentalmente, sem perceber, daqui a pouco você mexe a perna, você mexe o pé, você pisca o olho, você, assim, simula ali um tique nervoso qualquer que você tem, e o cliente foi dominado por você mentalmente, sem você dizer uma palavra para ele que você está fazendo aquilo, ou sem informar ele disso, você faz o cliente te obedecer. Simples assim. São técnicas. E você acha que esse tipo de coisa que eu conheço já há anos mesmo, isso aí não é usado nos cultos, não? Eu canso de ver gente nos cultos evangélicos fazendo simbolismos malignos, símbolos satânicos, símbolos diabólicos com a mão, irmãos, com a mão, tá? Mão chifrada, né? 666, vários símbolos com a mão e ninguém fala nada e dão glória a Deus, inclusive. E aí dizem, nossa, ai, foi. Oh, poxa, olha só. Ontem mesmo, eu ouvi duas pessoas conversando. E aí, fulano, o que foi aquilo domingo, hein? Nossa, que maravilha que foi domingo. Aquele teatro que foi feito, nossa, que maravilhoso. E justamente eu estava vendo a foto e acompanhando a matéria bem nesse momento do massacre de quase 200 cristãos na Nigéria. Então é uma disparidade muito grande de entendimento, de iluminação de mente, né? A Bíblia diz: aquele que é sujo, suje-se mais ainda, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. A ordem pode estar alterada, mas é a mesma coisa. E nós estamos sim vivendo esse tempo em que a sujeira está espalhando, mas pelo que eu estou percebendo, a sujeira está se espalhando num formato bom. Como assim num formato bom? Ela está se espalhando num formato de coisa limpa. Então as pessoas que estão cada vez mais sujas, por exemplo, o que é mais evidente? Crime, assassinato, roubo, drogas, bebidas, né? Aliás, bebida a gente sabe que sempre matou, né? Mas agora está acontecendo mais rápido, o pessoal está se assustando. Se tivesse escutado a Deus há anos atrás, desde criança, não tinha gente morrendo hoje por causa de etanol, né? Ou metanol. Mas, então assim,
está acontecendo hoje é exatamente isso. As pessoas estão acumulando a sujeira dentro delas e isso está vindo de dentro dos lugares que elas julgavam ser lugares limpos, ou seja, as igrejas. Você acha que Satanás ia ensinar da onde? De dentro de uma boca de fumo? Não. Ele iria ensinar exatamente de dentro das igrejas para enganar quem? Você não sabe o que está escrito, não? E se possível, enganariam até os escolhidos? Mas então escolhido não é possível enganar não, porque ele já é selado por Deus, desde a criação, desde antes da criação do mundo, ele já... Você se engana, porque está escrito, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, você está dizendo, se possível, porque existe essa brecha, e nessa brecha, mas então você está forçando o entendimento do texto. Não. É possível enganar Jesus? É possível enganar Jesus? De forma alguma, né? Pois é. Mas Satanás tentou ou não tentou enganar Jesus no deserto? Usando o quê? Usando o chat GPT, né? Não, usando a palavra. Ele usou a palavra. E ainda disse com veemência. Não está escrito? Está escrito. Você não é filho de Deus? Você está com fome, rapaz. Come aí. Transforma essas pedras em pães. E tá tudo certo. Ninguém vai te ver. Tá tudo tranquilo aqui, ó. Só tem nós aqui. E mentira. Ele, inclusive, estava... um tipo de perícia do inimigo, né? Ele consegue perfeitamente misturar mentira com verdade e fazer com que a pessoa acredite que aquilo é uma verdade. Então, ele sabia que se Cristo adorasse ele ali, teria acabado tudo. O que acontece? Transforma em pão. Você está com fome. Você está com fome. Você é filho de Deus, transforma aquilo ali em pão, está tudo tranquilo. Você não precisa passar por isso daí. Já está um tempão aqui, rapaz. Você é doido. Não está bom da cabeça, não. O sol já está fritando o seu cérebro já. Você está aí, está passando fome, passando sede. Que necessidade tem isso aí? Come logo um pão ali, pá. Fica tranquilo aí. É? E aí a resposta de Cristo para Satanás foi exatamente isso, né? Nem só de pão viverá o homem. Então, quando você conhece a palavra e você conhece a palavra de verdade, você está munido, você está apto para combater com a palavra. Com a palavra. Se está sendo usada a palavra para enganar, você tem condições de usar a palavra para combater a mentira. Então, está escrito, né, que Satanás tentou a ele com a palavra do pão, e ele também usou outra palavra. Mas aí, se ele não conhecesse a palavra, qual o argumento que ele usaria? Você está mentindo. Não, Jesus não seria idiota a esse ponto. Ele é sábio, então ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí Satanás pegou e usou a palavra também de novo. Ele não usou, ele usou a palavra, é isso que eu quero que você entenda. Ele usou a palavra e ele chegou e falou assim, olha, se você é filho de Deus, salta daí. Mas por de onde você está tirando isso? Tá escrito, porque aos seus anjos dará ordem para te guardar. Então, não vai causar dano nenhum em você. Você é filho de Deus, então pula daí. Você não é filho de Deus? Vai lá, salta, pula daí. Salta daí que Deus não vai deixar. Se você é filho dele, de verdade, né? Ó, eu sei que está escrito que você é filho dele. E se você é filho dele de verdade, não vai acontecer nada com você, não é isso? Então, aí ele pegou e usou o quê? Chat GPT, né? Chat GPT, o que eu digo para Satanás agora? Qual é a resposta, Chat GPT? Me ajuda aqui. Não, não foi isso. Jesus usou a palavra, ele conhecia a palavra. O verbo vivo usou a palavra. Por isso que a Bíblia diz conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. As pessoas são rasas no entendimento e na busca por Jesus hoje. Por isso, as vidas delas não mudam. Por isso, as vidas delas não acontece nada de diferente, nada de progresso real, porque elas não conseguem romper essa bolha, essa barreira imposta pelo sistema religioso com a ajuda de Satanás.
E a resposta de Jesus não foi dada pelo ChatGPT, que não foi dada pelo ChatGPT. Ele disse assim, ó, arreda-te, Satanás. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, é uma resposta que não deixa margem para dúvida, não deixa margem para encaixar mais nada. E é outro ensinamento que eu tiro disso. Quando você conhece a Deus, você conhece a palavra dele, sabe o que está falando, você não tem dúvida no que você está dizendo para alguém. Esse é o problema das pessoas hoje. Você pergunta onde é que fica o livro de Naum, onde é que fica o livro de Ageu. Elas não sabem. Elas são idiotas, elas dizem que o Senhor, meu pastor, em nada me faltará. E claro, o pai dela obrigou, até rasgou uma folha, escreveu isso na folha, fez ela comer desde cedo esse versículo separado para repetir até quando é mais velho. Aí ficou com isso aí só na cabeça a vida toda. Aí cresceu, ao invés de, né, crescer e conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, não. Fica igual o católico repetindo frase feita, repetindo como se fosse mantra, pedaço isolado da Bíblia deles, e comendo hóstia. Ave Maria, cheia de graça. Aí o povo, que é muito inteligente, diz o quê? Amém. É isso aí. É esse nível de conhecimento, esse nível de entendimento, esse nível de manipulação, esse nível de pastoreio que nós estamos enfrentando hoje, né? E falar em enfrentar, o que Jesus mais fez foi enfrentar o sistema religioso. Tanto é que onde ele ia, ele expulsava demônio, ele curava enfermo, levantava mortos, curava leprosos, né? Perna crescia, visão voltava, a surdez de nascença saía. E aos religiosos, aos escribas, fariseus, os mestres da lei, mestres do templo, ele chamava carinhosamente de hipócritas. Do fundo do coração ele falava hipócritas, raça de... Ele, João Batista, eram mestres em dizer esse jargão que eu acho maravilhoso, hipócritas. Eu aprendi bastante com eles. Hipócritas, hipócritas, raça de víbora. E ele falava com a boca cheia, hipócritas. Só que ele não falava da boca para fora, ele falava de conhecer. Ele falava porque ele conhecia profundamente essas pessoas, né? Tanto é que teve uma vez na palavra, vocês vão se lembrar agora, quem conhece Bíblia, né? Quem não conhece vai ficar viajando e eu não vou perder meu tempo em mostrar o texto agora não. Tá? Onde ele foi duramente criticado e perseguido a ponto de quererem matar ele, aí ele falou assim, olha, eu tive, olha só, essa gente é uma raça desgraçada mesmo. Ele disse assim, tanto tempo eu tive ensinando nos templos, vocês me viram nos templos de vocês ensinando, e aí hoje vocês estão querendo me matar? Por que vocês não fizeram isso antes? Ou seja, os mesmos cachorros, safados, vagabundos, sem vergonha, que ouviram ele a vida inteira, lá, né? A vida inteira depois dos 30 anos lá, ensinando nos mesmos templos deles, aí ficava dando uns acessos de homossexualismo lá, e matem ele, rasga, principalmente os sacerdotes. Desculpa a expressão chula, mas eu vou ter que usar. Tinha um humorista brasileiro que faleceu, acho que é Paulo Silvino, e ele dizia, isso é uma bichona, isso é uma bichona. Então parece até que muitos sacerdotes se comportavam como uma bichona. Por quê? Porque qualquer coisa eles davam os ataques de histeria, queria rasgar as vestes, queria rasgar a roupa, ficar pelado em público, né? E gritar, dizer que Jesus estava blasfemando, que era o traje, né? Que ele não poderia falar isso ou fazer isso. Eram bichonas. Simples assim. Hipócritas, fariseus, raça de víboras, vagabundos. Isso é que eles são. Isso é que eles são.
E se você não sabe também, provavelmente o anticristo vai ser homossexual, tá? Provavelmente, tá bom? Ah, mas de onde você tirou isso? Vai pesquisar, vai estudar. Eu tô meio sem paciência para algum tipo de coisa já, assim que isso é extremamente aborrecedor. Olhando essas imagens aqui, ó, de irmãos nossos que eu digo de quem é cristão de verdade, né? De quem está dentro das igrejas gritando glória a Deus, aleluia, com símbolo judaico sem nem saber o que significa, aí fica difícil. Aí fica difícil, a gente tem que fingir que até que não conhece nada para a gente não ficar humilhando a pessoa. Então, assim, diante de uma imagem dessa daqui, aqui ó, corpos amarrado pelo pé e amarrado ali pela parte da cabeça, ó. E aqui ó, por que a mídia não fala do genocídio cristão na Nigéria? Porque não é interessante, irmãos. É o mesmo sistema, faz tudo parte do mesmo bolo. Faz tudo parte do mesmo bolo. Para que a igreja brasileira vai ficar falando de que morreu um monte de cristão lá na Nigéria que eles nem conhecem? Eles preferem seguir a orientação do ChatGPT. Aliás, né, isso que eu estou segurando aqui, né, na mão é um celular e eu estou fazendo isso aqui, ó, com o recurso que tem na tela que todo mundo sabe que tem, né? Aliás, inclusive, isso aqui se tornou Bíblia, ao invés de você estar ouvindo o som aqui, ó, esse é o som de eu batendo na minha Bíblia, tá? Ao invés disso aqui. Então as pessoas não querem mais nem carregar a Bíblia, não querem mais nem carregar a palavra de Deus. E aí você vê que todos os conceitos de cristianismo que eram padrão estabelecido por Deus foram mudados, foram adulterados e de uma forma tão bem feita que passaram a adotar como se fosse uma nova forma de normal, né? Uma nova forma de normal desse cristianismo que a gente tem. Hoje, até quando você olha para uma situação dessa e vê carregando Bíblia, também não quer dizer que é um cristão verdadeiro, não. Só quer dizer também que talvez ele seja uma pessoa que use aquilo ali na casa dele ou dela. Mas o celular se tornou Bíblia. Para muita gente, o celular se tornou Bíblia. Eles pegam, fazem as pesquisas, né? Assim como eu também faço muita pesquisa usando o celular, mas como eu já mostrei em vários vídeos, tem vários vídeos meus no canal, onde você vê que a minha Bíblia ela é toda rabiscada. Tem anotações, tem folhas dentro da Bíblia com rabiscos. Por quê? Porque eu preciso estudar, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso saber de verdade, eu não preciso fingir que eu sei, eu preciso saber de verdade, porque se eu não souber de verdade, eu vou ser enganado. Eu vou ser enganado. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Nós estamos vivendo essa época do espírito do engano. O espírito do engano está atuando livremente. E eu vou falar o seguinte, quer você acredite ou não, ele está dentro das denominações que vocês chamam de igrejas, tá bom? O espírito do engano está enganando de dentro da igreja para fora, porque ele conseguiu adulterar a imagem de Deus, né? Aí o Senhor me lembra daquele texto, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tem outro que diz assim, ó, a imagem de Deus o criou. Ou seja, o que ele fez? Ele adulterou para que o homem, o ser humano, a criação de Deus, não saiba o que é de verdade a imagem de Deus. Esses aqui, deitados aqui, ó, aos montes, as dezenas, mais de uma centena de irmãos. E esse termo aqui é um termo idiota, tá? Cristofobia. Isso aqui é um termo idiota. Isso aqui é muito baixo, muito reles, muito fraco diante do que é eu não sei se esse é o termo correto, a martirização desses irmãos aqui, tá? São mártires, irmãos. Irmãos, são mártires. São mártires. Eu lembro de um outro texto
onde alguém pergunta e fala assim, quem são esses? Esses são os que vêm da grande tribulação. Nós não estamos vivendo ainda a grande tribulação, tá? Não estamos, mas já está bem próximo. E eu acredito até que quando começar a acontecer de verdade, a crentalhada não vai nem perceber, não vai nem saber o que está acontecendo de verdade, porque eles não entendem, eles não sabem. Não sabem avaliar, não sabem entender o que diz a palavra, não sabem entrar para dentro do entendimento do texto que Cristo quer mostrar. Eles não sabem nada disso. Eles ficam com o entendimento da pesquisa que eles fazem na porcaria do chat GPT. E enquanto os irmãos estão fazendo pesquisinha no chat GPT, não estão lendo a Bíblia, não estão orando, não estão se consagrando, não estão buscando a Deus. Não estão. Não estão mesmo. O diabo está fazendo esse tipo de coisa aqui, ó. Está existindo uma perseguição real, né? E aí eu lembro que está escrito que por amor do meu nome vocês serão entregues às autoridades, serão mortos em praça pública também. E aí, esse texto é mentiroso? Aqui, ó, eu estou mostrando aqui um monte de corpos de irmãos para a Nigéria. Será que precisa esse tipo de coisa começar a acontecer aqui no Brasil para a que se chama pelo meu nome acordar? Porque talvez seja isso que vai ser permitido acontecer, para que vocês parem com esses lixos desses congressos de vocês. E eu mostro na palavra escrito, vou jogar esterco na cara de vocês. Esterco da onde? Esterco que você talvez não saiba, né? Vem do francês cocô, né? Vem do latim cocô, vem do húngaro cocô, vem do português cocô. Aquilo é exatamente aquilo que você joga lá no vaso. Deus falando que vai jogar aquilo que você joga no vaso, na sua cara, na cara desses falsos líderes, na cara desses falsos profetas. E da onde é que ele vai tirar esse cocô? Das festas solenes. Porque Deus não suporta mais tanto congresso, tanta festividade. Eu não sei. Olha, eu acho que tá para nascer no mundo, ou sei lá, em um multiverso qualquer aí, uma igreja que comemore tanta baboseira quanto a igreja brasileira. É tanta festa, tanto congresso. É o grupo dos 195 anos das irmãs. O aniversário. Ei, vamos lá. Vai coxinha, bolinho e salgadinho. Eita, vamos comemorar. Vamos comemorar. E o povo tudo doente. O povo tudo doente, tudo com erisipela, tudo com diabetes, tudo com ficando cego, tudo com pressão alta, tudo morrendo, cheio de gordurada. E vamos comemorar, né? A benção do Senhor. Vamos comemorar a benção do Senhor. Ei, glória a Deus. Né? Aleluia. Eu nunca vi uma igreja para comemorar tanto igual a igreja brasileira. É um congresso profético aqui. Eu já ia falar um peido profético lá, mas eu não posso falar isso, né? Que senão vai ser uma coisa que você não suporta ouvir. Mas é muita groselha evangélica que a gente tem visto ultimamente. Os que estão despertos, né? O que estão acordados desse sistema maligno, é muita groselha evangélica que a gente tem escutado. E quem está com os olhos abertos de verdade, que está percebendo que de fato talvez não falte muito tempo para que Cristo volte, e veja o nível de engano no qual está mergulhada a mente do povo, a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, quem é que vai subir? Quem vai subir? Porque vai ser difícil, irmãos. Não vai ser para qualquer um. Vai ser difícil, vai ser difícil, vai ser difícil, né? Está escrito, larga é a porta que conduz à perdição, mas estreita é o caminho. E quem pensa que a graça, ela enlarguece... Tem gente que é tão idiota, tão raso espiritualmente, tão fraco espiritualmente, que ele pensa que a graça de Cristo, ela veio, não, agora nós estamos na dispensação da graça. Olha, Cristo perdoa e fica à vontade. Irmãos, peca à vontade porque Cristo perdoa. Você é amado do Senhor.
Você é uma pessoa amada do Senhor Jesus. O sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Você é uma pessoa que Deus se alegra com você, não é isso? Não é? Deus não se alegra com você todos os dias. Você é a coroa da criação. Vai acreditando nisso. Vai acreditando nisso, que Deus fica olhando para sua carinha, tão bonitinho, olha que lindo que eu criei, ai que bonito, tá pecando à vontade, mas ai que maravilhoso, ai deixa eu fazer um carinho nele ou nela quando tá dormindo, olha que lindo, olha que bichinho lindo que eu criei, a vontade de matar de tanto amor. Você acha que Deus fica... Você pecou, e Deus fica assim, ó. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus desenhou, do numa que nem pintou, a cor da sua pele, os seus cabelos desenhos. Meus queridos, vocês não têm noção do que vai ser o fogo do inferno para vocês. Vai ser mais quente do que a quantidade de vezes que foi aquecida a fornalha para jogarem os 3 jovens na passagem de Daniel. Você não tem nem noção. Não tem nem noção. Ao passo que os próprios soldados que foram jogá-los foram fulminados ali, na boca da fornalha, só por chegar mais próximo e jogar os 3. O que você acha que vai ser o fogo do inferno? Então a graça, ela, para quem pensa, né? Ela não enlargueceu a porta não, irmãos. A graça não enlargueceu a porta. A graça, você não tem noção do que a graça fez com a porta da graça. A graça estreitou a porta muito mais, irmão. A graça estreitou a porta muito mais. Vai ficar muita gente, mas muita gente mesmo. Tem gente que pensa que porque trabalha nas festividades das igrejas, estão salvos. Eu me dediquei à obra do Senhor. Você se dedicou à obra de homens. Você se dedicou à obra de homens. Você precisa entender isso. Eu tive uma mãe que o Senhor já levou, que ela se dedicou anos e anos à obra de homens, sem saber, porque esse tipo de conhecimento não chegou a ela, mas chegou a mim agora, e cabe a mim abrir os olhos de quem eu puder. Ela cozinhava quilos e mais quilos de arroz nas festividades das igrejas. Ficava lá limpando, trabalhando, fazendo comida. E na cabeça dela, segundo o que foi ensinado para ela estava trabalhando para Deus. Era a dedicação que foi ensinada para ela. Inclusive, abrir mão do seu tempo pessoal para estar, né, nos templos servindo a vagabundos espirituais que se aproveitavam da inocência dela na palavra, que aquele pessoal de antigamente, eles eram mais inocentes na palavra, sim, tanto é que muita coisa era espiritualizada sem necessidade, e os que já sabiam um pouco disso que eu sei hoje, pronto, achamos aí o pulo do gato. Vamos nos aprofundar nesse negócio aqui, para que a gente saiba cada vez mais e a gente consiga manipular cada vez mais o povo, e não vamos contar nada para ninguém. Eles não leem Bíblia mesmo. A gente sabe, tá vendo que eles não oram mesmo. Então, vamos lá. Agora achamos. Agora sim a gente achou como se dá bem. Entendeu? Aí você vê pastores com salários altíssimos. Não vai fechar a boca do boi que debulha. Você não vai impedir. Irmãos, a Bíblia diz: digno é o trabalhador do seu salário. Digno é o obreiro. Mas o obreiro trabalhador, irmão. Pelo amor de Deus. Não é vagabundo, não. Essas pilantras do inferno que fica aí. Eu pedi 3 pessoas. Deus chamou 4 pessoas com R$1.000. Deus chamou 4 pessoas. Chegou uma. Eu acho que vai passar, hein? Onde é que estão as outras 3? Ih, pastor, vai chegar. E aí fica esse bando de gente itinerante também,
que parecem uns mortos de fome espirituais que ficam indo de convite em convite, de templo em templo, e que muitas das vezes aparecem na internet falando mal da igreja dos outros, mas essas igrejas que eles mesmos foram lá e pediram dinheiro e receberam dinheiro e comeram pizza e comeram churrasco e tiraram fotinha com dinheiro dos cegos que estão lá dentro. É essa qualidade de gente, irmãos. Vai todo mundo ficar. Vai ficar todo mundo. Vai ficar todo mundo. Não vai sobrar um. É tudo do mesmo pacote, tudo do mesmo balaio, tudo farinha do mesmo saco, como se diz. É tudo do mesmo tipo de gente. Você acha que Deus ele vai ser cruel quando ele disser assim, ó? Aí você entende por que ele vai dizer assim, ó? Apartai-vos de mim, malditos. Ou seja, primeiro, ele está apartai-vos de mim. É um termo que diz para se afastar. Por quê? Porque de verdade, essas pessoas, de verdade, elas sempre foram afastadas dele. Elas se aproximaram das possibilidades. Você entende agora? Ai, fizemos um evento agora juntas. Juntas para enganar multidões. E eu encontro gente cega dizendo, olha, tava lá a cantora fulana de tal, a pregadora, a pastora fulana de tal. Nossa, fazendo dancinha de tênis de patrocínio. E o mundo aplaudindo um lixo desse. E eu volto ao texto bíblico dizendo, acaso quando o Filho do Homem vier, achará fé ainda na terra? Porque a realidade que não está sendo mostrada nos congressos brasileiros, esse bando de lixo que tem aí, esse bando de lixo que tem, é por isso que, irmãos, faz um favor para você, para não me fazer, para você não passar vergonha, para você não passar vergonha, tá bom? Para você não passar vergonha. Não me convide para ir no culto da sua igreja. Não me convide. Por favor. Para você não passar vergonha. Eu já não sou convidado mesmo, já há anos, graças a Deus, glória a Deus por isso. Não me convide para ir no culto da sua igreja, tá? A sua igreja não está preparada, e você sabe disso, a sua igreja não está preparada para ouvir a verdade. Não está. Até um tempo atrás, falaram para mim, poxa, mas você tem que estar lá dentro do sistema para você falar essa verdade, porque Deus tem os dele lá dentro também. Falei, pois é. Então que os dele acordem. Que os dele acordem. Que busquem. Está escrito. Batei, batei, abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Pedi e dá-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. A parte transbordante que talvez você não entenda e você foi acostumado a coisificar, a materializar esse tipo de palavra, está aqui, ó. Aqui, ó. Corpos dentro de lençóis, envolvidos em lençóis, como múmias recentes. A parte abundante do evangelho para eles, que lhes coube agora, que lhes restou agora, é isso aqui. Estarem decapitados com tiros nas suas cabeças, tiros no tórax, receberam facãozadas, e você cantando a vida inteira, como eu cantei também, que o melhor de Deus ainda está por vir. Você está preparado para esse melhor aqui, irmãos? Você está preparado para esse melhor? Está preparado para esse melhor? Um tempo atrás, eu ouvia muito um pastor que ele inclusive dizia, eu quero ser martirizado por amor ao Senhor. Eu espero que ele tenha falado aquilo com plena consciência de eternidade e do evangelho verdadeiro, porque senão é um candidato a negar a Cristo. Simples assim. A parte abundante, irmãos, do evangelho, você está olhando aqui, um monte de corpos. Parte abundante do evangelho de Cristo, na época da graça,
Na época da graça. E você aí achando que a época da graça é aquele congresso chique e bacana que teve na sua igreja, né? Será que não estão sendo preparadas pessoas juntas, diferente dessas aqui, mas estão preparadas juntas para o inferno? Hã? O que você acha? Aí eu pergunto que o discípulo perguntou para Jesus: Senhor, quem creu? Quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Que não foi produzida pelo chat GPT, que inclusive foi produzida para combater esse tipo de heresia. Porque se você não sabe, o chat GPT está pregando atualmente. Ele está dizendo quando Cristo vai voltar, quando vai ser a grande tribulação. Ele está dizendo o que as pessoas devem fazer, devem correr, devem se esconder, devem guardar arroz, devem correr para as montanhas, se prepara, tem pouco tempo para isso, para aquilo, mas isso não estão ouvindo segundo a palavra, estão ouvindo o chat GPT dizer esse tipo de coisa. Imagina se existisse um projeto que conseguisse simular a vinda de Jesus Cristo nos céus do mundo inteiro e reproduzisse com sons de trombeta, inclusive, e o povo começasse a ouvir esses sons. Mas se você não sabe, existem satélites na órbita terrestre, bem próximo de nós, tá bom? Existem satélites capazes de fazer esse tipo de evento. E se você não sabe, o que está em volta da atmosfera da Terra inteira é como se fosse uma grande tela dessa da sua televisão aí de plasma. Então, isso já é estudado há décadas para ser reproduzido. Imagine que isso consiga ser reproduzido nos nossos dias. E os cegos de mente e de coração, ao ouvir o som e ao verem uma imagem dessa aqui nos céus, quantos você acha que não vão cair no engano? Quantos? Fala para mim. Quantos você acha que não vão ser enganados com um evento dessa magnitude? Inclusive aparecendo lá, ó, os anjos, querubins, os tocadores de trombetas em volta dele. E essa imagem aqui, não precisa nem falar nada. Aparecia essa imagem de uma forma gigantesca nos céus do mundo inteiro. Quantos você acha que não vão cair no engano, irmãos? Quantos você acha? E você achando que a palavra de Deus é uma brincadeira, que a palavra de Deus é só você dizer tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, você não tem nem noção do que significa isso, irmãos. Imagina se o povo cristão quase todo adorar, porque poucos vão ter o discernimento de que não é ele. Você acha que esses cultos altamente produzidos, irmãos, altamente produzidos com tecnologia, músicas que impactem o coração, que fazem o coração tremer, notas que fazem justamente o seu córtex pré-frontal ele abra e a mensagem da letra entre direto na sua mente, imprimindo comportamento, te fazendo subserviente. Você acha que quantas dessas pessoas que estão participando desse cristianismo não vão ser enganadas se algo assim acontecer, irmãos? E você achando aí que Jesus ama todo mundo, vai todo mundo subir, né? Não vamos pensar em coisas ruins, não. Vamos pensar em coisas boas. Vamos pensar em coisas boas, porque, né, de mal o mundo já está cheio. Irmãos, nós temos que conhecer o mal, temos que conhecer o que o maligno faz, senão vocês vão ser enganados. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Você sabia disso? Por que será? Por que será que ele falou mais da condenação?
Será que é porque ele queria que você fosse condenado? Ou porque ele queria que você não fosse condenado? Por que que ele explicou tanta coisa no Sermão da Montanha? Por que que ele explicou tanta coisa ao mesmo tempo? Horas ali de oração e depois falando. Por que que ele fez isso? Por que que ele deixou tantos salmos, irmãos? Tantos salmos explicando sobre fraqueza humana, sobre pecado, sobre restauração de alma, sobre inferno e sobre perdão. Por que tem tantos salmos que direcionam para esse entendimento? Por que você acha? Será que Jesus queria que você fosse condenado? Ou ele queria que você tivesse um entendimento pleno, completo da palavra de Deus? Por que você acha hoje que o tipo de pregação que se tem hoje é um tipo de pregação manipulada? Ou seja, quer ver só? Olha, o tema da pregação é o filho pródigo. E eu vou falar ali sobre aquele tema. O tema da pregação é vencendo em meio à adversidade. Você não pensa um pouquinho que isso é termo coaching? Que usa-se, inclusive, em reuniões para fazer equipes de vendas se sentirem empoderadas e conseguirem bater metas? É um tipo de evangelho pensado, irmãos. É um tipo de evangelho estudado para o engano, preparando as pessoas para o engano. E esse que está aqui, irmãos, esse aqui, ó, que eu estou manipulando a imagem, irmãos, esse aqui não é o nosso Senhor, é uma imagem criada. Você consegue ter essa maturidade de entender isso? Essa imagem, preste atenção, porque muito tem sido usado nesse nosso tempo através de imagens. O que está sendo usado? O engano através de imagens. E o diabo está perito nisso, irmãos. Ele é mais do que profissional nisso, é mais do que pós-graduado nisso. Você vê que hoje temos pessoas, aonde é que você ouviu falar um termo desse desde a criação? Ah, eu sou do sexo não binário. Pelo amor de Deus, é coisa de demônios, irmãos, é coisa de Satanás adulterando a criação, adulterando o princípio básico da criação de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele criou o ser humano do barro, do pó, do nada, soprou o fôlego de vida. Nesse sopro, nesse contato, deu-se origem à alma humana, o espírito do homem foi colocado dentro dele. E daí seguiu a vida, se tornou alma vivente. Princípio básico do cristianismo, de Jesus. Você entende por que todo o sacrifício de Cristo na cruz? Para preparar esse boneco de barro para ser morada dele. Para ser morada dele. Para ser habitação dele. E aí hoje me aparece alguém. Aí eu sou sexo não binário. Eu fico imaginando, coração de Deus. Esse mesmo Deus que já se arrependeu, sim, irmão. Já se arrependeu aí no mínimo umas 2 vezes. Inclusive de ter criado o ser humano, tá? Eu estudo a palavra que você vai ver que eu não estou exagerando nem um pouco. Lá na época de Moisés, então, meu Deus do céu. Eu falava isso com meu filho, foi ontem, acho. Ontem, antes de ir pro trabalho, eu falava com ele. Falei assim, Isaac, olha, eu, assim, nas minhas viagens, né?
mentais assim na palavra de Deus. Olha como o povo é ruim, miserável, ingrato com Deus. Olha isso. Raciocina comigo. O povo estava lá no deserto, mas estava no Egito, né? Sendo castigado aproximadamente 430 anos de prisão. Por quê? Desobediência. Simples assim, sem enrolação. Vamos direto ao ponto. Desobediente. Um povo desobediente, obstinado. Pronto. Aí Deus fez o quê? Então faz o seguinte, fica aí só 430 anos sendo chicoteado, sendo amassado, sendo morto, né? E vocês vão ser usados como escravos esse tempo inteiro. Simples assim. E aí passaram, irmãos, hoje em dia você acha que você passa um dia difícil e você já quer abandonar o evangelho? Imagina 430 anos. 430 anos de sofrimento, amassando barro para fazer tijolo com palha, como é que é o nome daquele negócio? Como se fosse um betume, né? Não é betume, não, mas é barro, palha para fazer aquela mistura para fazer o tijolo, né? Imagina 430 anos ali, um trabalho sofrido debaixo do sol, com chicote no lombo e cada vez mais piorando a condição de trabalho, cada vez mais piorando, se deteriorando, né? A esperança indo embora. Você acha que você passa um dia, um mês de prova e pronto, acabou. Acabou o crente. Mas o que eu quero falar é justamente isso. Que eles, ao invés de surpreenderem Deus de uma forma boa, surpreenderam Deus de uma forma ruim. Porque eles ficaram 430 anos num sofrimento que eu vou te contar. Um sofrimento que não tem como descrever direito. Não tem como descrever direito. Por causa de desobediência. Por causa de desobediência. Um sofrimento imposto, impresso por Deus nas suas peles, por causa dos chicotes. Por causa da desobediência. E aí, Deus vai, tá bom, né? Acho que já tá bom, já aprenderam, né? E eles clamavam por socorro, por ajuda. E Deus levantou lá o libertador, que nós já sabemos bem quem é, né? E aí esse camarada começou a ser impelido por Deus, né? Deus impeliu o coração dele, foi usado por Deus, libertou esse povo. Foram embora. Deus derramou tanta mazela sobre aquela terra para mostrar que aquele povo era dele, que ele amava aquele povo, né? Que o líder máximo daquela terra foi obrigado a liberar aquele povo, debaixo de chumbo grosso que Deus mandava. Todo dia era uma praga, todo dia era um problema diferente, quase insolúvel, que aquele líder tinha que resolver. A ponto de ele pensar que era magia e também ter que chamar os seus magos, chamar os seus mágicos, que sim, de alguma forma, em algum momento conseguiram reproduzir coisa parecida com isso que Deus fazia. E o povo foi liberto da escravidão. Eu comparo com aquele que estava há 38 anos deitado também por causa do pecado no tanque de Betesda. E ele cometeu algo tão grave que Cristo, ao libertá-lo, falou assim: vá e não peques mais, para que algo pior não te suceda. Ou seja, ele estava ali, não por culpa de ninguém, foi culpa dele. Ele pecou. Ele que errou. Não foi ninguém. Ele. Assim como o povo de Israel no Egito. A prisão, os açoites, o mal todo que sofreu, culpa do próprio povo. Não foi de ninguém mais, foi do próprio povo. A desobediência do povo levou àquela condição. E Deus o libertou. Teve misericórdia.
libertou, levou para o deserto, tirou da escravidão. E depois de tanto sofrimento, uma das primeiras coisas que o povo fez foi o quê? Reclamar. Abrir mão da liberdade, inclusive espiritual e mental, que Deus tinha feito. O grande milagre, que foi um milagre. Tiveram saudade, olha só, eles tiveram, olha que coisa assim, desgraçada, né? Eles tiveram saudade, irmãos, porque eles tiveram saudade do sofrimento deles. O sofrimento que estava imposto sobre eles lá. Eles tiveram saudade de cavar a terra para encontrar cebolas para comer. Olha que tipo de saudade que eles tiveram. Eles estavam livres, poderiam ser donos de qualquer terra a partir de então, mas Deus os guiaria para a terra prometida. Mas uma das primeiras coisas que eles fizeram foi reclamar e ter saudade do lugar e do sofrimento de onde eles estavam. Tanto é que eles reclamavam e tiveram saudade das cebolas, das coisas que estavam debaixo da terra. É um povo desgraçado que eles não ouviram a Deus, não entenderam o tamanho, a magnitude do que Deus tinha feito. Mesmo assim, traíram a Deus, construíram deuses para si. Olha que coisa absurda, que coisa absurda. E você acha que o comportamento do povo hoje é o quê, irmãos? Você acha que esses congressos, essas conferências são o quê? São as mesmas idolatrias, são os bezerros de ouro, são as mesmas idolatrias. É o mesmo tipo de traição que está ferindo o coração de Deus. O povo teve saudade do sofrimento, teve saudade da dor. Ah, mas lá pelo menos nós tínhamos o que comer. Tinha. Come cebola uma semana para tu ver como é que é gostoso. Você vai querer vomitar. Aquele povo teve saudade de comer cebola. Ele teve saudade de sofrer. Aquele povo teve saudade de ser chicoteado. Ah, mas que absurdo, você está forçando o entendimento do texto. Não estou. O povo foi ingrato a esse ponto de apontar o dedo para Deus e dizer: olha, você nos trouxe para cá para morrer de fome. Ah, pelo menos a gente tinha cebola. Dá um jeito de nos dar comida aqui. Deus, na sua infinita misericórdia, seu infinito amor e paciência, porque eu mataria todo mundo. Sem sombra de dúvida, irmãos. Pronto, chega. Tanto é que em uma das partes, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Uma das partes, né? Deus fala assim, olha, tá bom, né? Vocês estão reclamando que não tem comida, não tem carne. Então tá bom. Mandou uma nuvem de codornizes, né? Codorna, né? De aves. E diz lá o texto, eu dei uma estudada boa sobre isso daí, eu não lembro exatamente as medidas, mas era mais ou menos assim, tá? Era alguns centímetros do chão, a quantidade de aves que se acumulou naquele terreno em volta de todo o arraial, ou seja, até além da onde a vista alcançava, há mais ou menos uns 2 dias ou 2 dias e meio a cavalo. Você consegue entender o que Deus fez? E Deus falou no texto bíblico, dizendo: olha,
quando vocês ainda estiverem mastigando, vai sair carne pelas narinas de vocês. Pra vocês aprenderem. A comida da qual vocês estão reclamando, eu vou mandar tanta comida, tanta, mas tanta, mas tanta. Porque, irmãos, o povo foi tão desgraçado com Deus. Aquele povo foi tão desgraçado com Deus. Então você não entende porque hoje vive sob ataque há dezenas, há centenas de anos. Aquele povo, você não acha isso estranho, não? Sempre viveu sob ataque. E Deus preservando esses ataques. E Deus mantendo esses ataques. E Deus preservando os inimigos, sempre querendo dominá-los. Porque você acha, irmãos? Estou inventando coisas? É eu que estou inventando isso? Eu que estou inventando o texto? Sou eu? Não, irmãos. Isso é fruto de desobediência. Fruto de revolta descabida. Fruto de uma adoração a deuses estranhos, porque logo em seguida criaram deuses para si, e Deus fala lá, a estrela do Deus que você acha, né? Você vê na bandeira deles, você acha que aquela estrela lá é a estrela de Deus ou estrela de Davi. Você não tem noção do tipo de Deus que é representado naquela bandeira ali. Pior que não, Celina. Farinha o quê? Trigo? Tem não, acho que tem trigo. Farinha não tem não. E aí, você olha a estrela lá, estrela essa largamente usada nas igrejas brasileiras e o povo adorando. Aí você não entende que aquilo ali é até um portal, para entrada de entidades ou a entidade que governa aquele tipo de símbolo e que se utiliza daquele tipo de símbolo, porque inclusive o próprio Deus, não são palavras minhas, tá? Vai pesquisar no Velho Testamento, você vai saber o que eu estou falando. Deus falando com eles, olha, vocês produziram, vocês criaram uma estrela do Deus Renfã para vocês. Vocês fizeram isso. Eles inventaram esse símbolo. E é o símbolo de um Deus, irmãos, um Deus pagão que eles resolveram adorar, ao invés de adorar aquele que os libertou do Egito. E agora, irmãos? Tanto é que mais de uma vez Deus falou: chega, Moisés, vou matar todo mundo. Acabou. Não, chega. Povo muito ruim de coração, muito obstinado. Tipo, né? Tô arrependido de ter escolhido essa gente. Vou matar todo mundo. Moisés, não, Senhor, não faça isso, Senhor. Como é que vai ser, Senhor? Tu tinha escolhido eles. Não mata não, Senhor. Não mata porque, né? Não faz, tem misericórdia. Mais uma vez só, Senhor. Por favor e tal. E Moisés ali pleiteou com Deus, né? Dali foram surgindo, se você não sabe, não tiveram só 2 tábuas dos mandamentos, tá? Foram 4 tábuas. Foram 4 tábuas de mandamentos. As primeiras levaram uma leva de defunto para baixo da terra. Por desobediência, por adoração a Deus estranho. O povo escolhido por Deus. Você não entende, não pesquisa, não estuda, não lê, não ora. Tá? E o que eu estou falando aqui é muito fruto de busca. Sem ninguém ver. Sem estar mostrando nada para ninguém. Sem estar
Olha como eu estudo a palavra de Deus. Olha aqui, eu sou um ungidão. Porcaria nenhuma. Você não ora não para você ver se você vai ter entendimento real do que é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Você não ora não, você não busca não, que você vai ver como você vai ser enganado por espíritos enganadores. Como você vai ser enganado. Como vai ser. Então esse aí é o povo escolhido por Deus, que teve saudade do sofrimento das cebolas. E após ter sido libertado por Deus, traiu a Deus. Logo em seguida, logo em seguida, após ter sido liberto por Deus, aquele povo traiu a Deus. Aquele povo se voltou para outros deuses. Aquele povo se voltou para deuses que pediam suas crianças em sacrifícios e eles deram. E agora, irmãos? E vocês usam o símbolo desse povo, os símbolos desse povo dentro das suas igrejas. E vocês acham que Deus não vai pesar a mão sobre isso também, irmãos? Vocês são cegos? Vocês são loucos? Vocês são loucos, vocês não conhecem Deus. Vocês não têm noção de quem é Deus. A Bíblia diz que Deus é longânimo. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Ele é tardio em irar-se, grande em amor. Mas meu querido, minha querida, quando ele se ira, você não tem noção. Você não tem visto as catástrofes aí pelo mundo? Lembra que antes era raro ter um terremoto? Um terremoto lá na Groenlândia, matou 2 pessoas. Agora não, querida, agora é 200 de uma vez, 500. Ainda fica mais soterrado 350 para achar o corpo depois. Tsunami matou uma vila inteira e tá abalando lá toda a Ásia. E, e aí surgiu uma peste, tá matando 200 milhões e por aí vai. Nesse nível. Você acha por quê? Porque aumentou o conhecimento de Deus? Ou porque o povo desde então, desde a libertação do sofrimento, passou a blasfemar mais contra Deus, inclusive usando o nome de Deus, inclusive, como você vê aí na tela, usando a imagem do que eles pensam ser Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você tem honrado a criação que Deus deu a você? Quem acompanha as coisas que eu tenho colocado na internet, eu tenho repostado alguns vídeos, que eu acho interessante, pessoas sem braço, pessoas sem perna, pessoa que antes era normal e agora está na cadeira de roda o resto da vida, mas está glorificando a Deus, porque antes vivia uma vida dissoluta. Você tem honrado o que Deus tem te dado? Você está fazendo jus? Você não tem noção de como você é milionário, você levantar da sua cama de manhã. Você não tem, talvez um dia Deus permita que você saiba exatamente o que é isso, do quanto você é rico. Eu acho que é só porque você não tem a mesma experiência que eu. Sabe por quê? Eu ando por vários hospitais, em vários CTIs de hospitais. Eu vejo dezenas de pessoas entubadas de todas as idades, que nunca mais vão acordar. Nunca mais. Nunca mais. Inclusive, para algumas delas, eu oro e peço ao Senhor que dê experiências no mundo espiritual para que convertam-se antes que o Senhor as leve. E a igreja está fazendo um evento com cachorro quente, pipoca e guaraná, irmãos.
a igreja fazendo evento com cachorro quente, pipoca e guaraná e showzinho de bandinha que ainda nem saíram das fraldas ainda. Você, você tem noção da paciência de Deus? Eu não teria. Eu sou bem sincero, já estaria todo mundo morto. Já estaria todo mundo morto. Eu, inclusive, por causa dos meus muitos pecados. Hã? Ou você acha que eu seria falso aqui pra você? De mentir pra você, dizer que eu sou melhor que você em alguma coisa? Porcaria nenhuma. Já estaria todo mundo, vamos resetar tudo, essa porcaria aí. Não quiseram, jogaram fora a oportunidade, vamos começar de novo. Pronto. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. A imagem de Deus o criou. E o que você está fazendo com isso? Quanto vale? Quanto vale você não estar internado dias ou meses no hospital? Quanto vale? Quanto vale? Você tem noção do quanto vale isso? Porque, inclusive, eu tenho falado desse tipo de coisa. As pessoas só aprendem quando perdem. Elas só aprendem quando perdem. Só aprendem quando perdem. Aí quando tá lá no hospital, aí fala, ai meu Deus, eu tinha tanto tempo para conversar com meu filhinho, ou para andar na praça com o cachorrinho, ou para pedalar uma bicicleta que nem saiu da garagem ainda. Mas eu fui imbecil a ponto de não dar importância para o que era importante de verdade. E agora eu estou sentado aqui na cadeira de rodas, ou eu estou entubado, ou eu estou numa sala amarela de um hospital, esperando a boa vontade do médico de me dar um diagnóstico ou de me dizer que eu estou de alta ou não para eu sair dessa prisão aqui. Será que vai ser preciso Deus permitir isso? Será que vai ser preciso Deus permitir isso aí para você acordar? Quem acompanha as coisas que eu posto tem acompanhado bastante aí, que eu tenho falado bastante sobre saúde, né? Sobre fazer exercício. Posto alguns vídeos meus, não para eu me mostrar, mas pedalando, né? Correndo. Para quê? Para que você acha que eu faço isso? Porque eu conheço uma realidade que você não conhece, irmãos. Eu conheço uma realidade que você não conhece. Eu não quero que você vá para lá. Eu não quero que você vá para lá. Do fundo do meu coração, eu não quero que você seja um alguém que eu preciso tirar desmaiado de dentro de um carro. Eu não quero. Deus, ele alerta. Deus, ele fala. Tem as formas de Deus falar. Muitas das vezes são formas tão diretas que é impossível você dizer depois que, eu não entendi. Mentira. Você entendeu sim. Deus falou claramente. Assim como essa hipocrisia que está acontecendo atualmente, olha, vamos acabar com as bebidas porque as bebidas estão matando e as pessoas estão morrendo, elas só queriam se divertir um pouquinho. E elas estão bebendo e estão morrendo. Meu Deus, que absurdo! Fechem as fábricas de bebidas. E fechem, acabem com tudo agora porque as pessoas estão morrendo. E desde quando você não sabia que bebida mata? Desde quando você não sabia que cigarro mata? Aí você está com enfisema pulmonar e você parou. Aí o culpado é quem? Deus? Aí você vai agora, hipócrita, pedir a misericórdia de Deus? É isso? Vai, com certeza vai. Todo mundo faz isso. Por que você vai ser um hipócrita ou uma hipócrita diferente? Né? Deus tem misericórdia demais. Como diz a palavra dele, as suas misericórdias se renovam, né, a cada manhã. Né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E tantos outros textos que falam da misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Mas geralmente, infelizmente, as pessoas só usam
esse texto quando estão lá, à beira da morte. Viver uma vida inteira do jeito que queria. Aí eu vejo vídeos de pessoas, mães ou pais. Olha aqui, pessoal, tá aqui minha filha nova, bonita, né? Para você que gosta de tomar um copão na balada, né? Aqui, ó, minha filha tomou um copo. E aí agora não anda mais. Nova, bonita, não anda mais. Tá na cadeira de rodas. Pra ir no banheiro, eu que tenho que levar. Tem que limpar o traseiro dela, assim como quando eu fazia quando era bebezinha. Mas agora já é uma adulta. Teve que fazer hemodiálise para tirar o ácido da sua corrente sanguínea, mas as sequelas já foram longe demais. E desde quando filho quer ouvir pai? Desde quando filha quer ouvir mãe? Desde quando? Desde quando? Assim como está escrito em Provérbios, né? A criança, e assim, eu achei impressionante que a palavra de Deus é tão clara assim. Mas quem quer saber da palavra de Deus, né? Ninguém quer saber. Nem os que se dizem de Deus querem saber da palavra de Deus. Palavra de Deus, imagina só. A Bíblia diz em Provérbios: a criança entregue a si mesma envergonhará a sua mãe. Por que será que está escrito um negócio desse há mais de 2000 anos, hein, irmãos? Por que será? Mas quem é que quer prestar atenção nisso, né? Hoje é melhor transformar também tudo em síndrome, não é isso? Em sigla. Fica mais bonito eu colocar um cordãozinho colorido no pescoço, fazer carinho naquilo que Jesus expulsava normalmente e fingir que nada está acontecendo e ainda dizer: ai, Deus me deu uma pessoa especial para eu cuidar. É porque Ele sabe que eu tenho condição de cuidar. Por isso que Ele me deu um filho assim, uma filha assim. O homem se afastou de Deus, deixou de observar a sua palavra. Desde o Éden, desde o Éden, desde o Éden. Assim que o pecado entrou, desgraçou tudo, irmãos. Desgraçou tudo. Raros foram os homens verdadeiros de Deus na história. Tanto é que sobre esses tem bastante coisa escrita, para que talvez você tivesse algum deslumbre, né, do que é a real palavra de Deus, para que você tivesse um parâmetro para seguir. Mas ademais de todas as coisas, o maior e melhor exemplo é Jesus. Nem Paulo chegou perto, nem João, nem ninguém. Ah? Jesus, Jesus. Mas quem quer dar atenção para isso? Quem é que quer dar atenção para isso? Quem é que quer dar atenção para a palavra de Deus? Quem é que quer dar atenção para o verbo vivo? Quem é que quer dar atenção para quem foi e quem é ainda nos dias de hoje Jesus? Qual é a igreja? Fala. Qual é o pastor? Ah, meu pastor é um homem de Deus. Nós vamos saber isso daqui a alguns anos. Cristo de fato está voltando. E não é esse aí que você está vendo aí na imagem, não. Isso é uma imagem criada por IA. IAs são demônios, tá, irmãos? Pesquisa, vê quem são os criadores das IAs, vê o que esses homens falaram, você vai saber o que eu estou falando. Vê de onde eles retiraram as informações e o tipo de conhecimento que tiveram,
que receberam para criar tais coisas e vocês vão saber exatamente o que eu estou falando. E isso é usado hoje em larga escala, né? Como um benefício, como uma coisa boa. Não é à toa que hoje o ChatGPT me assustou. ChatGPT me assustou. Ele me revelou, temos 7 anos.